Clínica da Alma, esse programa que é feito, como eu sempre digo, para abençoar você e toda a sua casa, mas abençoando assim, de dentro para fora, curando a sua vida, curando a sua alma, de tantas coisas que às vezes você viveu, como eu vivi, mas pela proposta de cura estabelecida na palavra, que só um Deus que nos ama incondicionalmente nos daria, o nosso Pai. Então, agora é tempo de você ser abençoado aqui conosco, através da ministração, da palavra sábia, da palavra de conhecimento do pastor Rogério Goulart. Meu Serjão. Deus te abençoe. Amém. Bom Taylor de volta aqui. Muito bom ter, Douglas. E o do meu querido pastor Ademar Guerra, que hoje vai ser 5 para ele, assim, 5 saudações, assim, porque ele é bênção demais. Amém. Pastor, firme? Gostei dessa sua camisa aí, vermelho desbotado. Né? Homem não usa rosa, usa vermelho desbotado. Vermelho desbotado. Ou quando muito, goiaba. Né? Isso. Goiaba madura, né? Tá certo. Pastor, hoje nós vamos falar um tema aí, né, discorrendo ainda sobre a bênção na família. Nós vamos falar sobre a bênção da salvação na família. Isso, um lugar para a salvação, né? Oh, glória. Então vamos lá no texto, né? Nós temos Atos 16, do 19 em diante, que fala assim: E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E, havendo dado muita açoite, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando de que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus, e levando-os às suas casas, pôs a mesa e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a tua casa. Então nós vemos aqui, bem colocado, bem claro, né, que não tem sombra de dúvida, né, que a família realmente é um lugar para a salvação. Nós vemos um contexto aqui onde Paulo foi preso, ele e Silas ali. Eles podiam estar ali murmurando, reclamando, como muitas pessoas ficam dentro de casa, murmurando, reclamando. Não, eles foram louvar ao Senhor. E isso contagiou a todos e trouxe também uma presença muito grande de Deus ali dentro daquele local, que chegou a tremer aquele local. O louvor chegou a tremer. E foi um testemunho ali para o carcereiro que viu Deus manifestando a presença dele naquele local. E Deus pode manifestar a presença dele dentro da sua casa. Você louvar a Deus, agradecer, parar de murmurar, de reclamar, parar de ser o pobre coitadinho, colocar uma postura de cristão dentro da sua casa para você alcançar as pessoas. E Paulo alcançou o carcereiro, que estava ali fora. E ele fez uma pergunta para Paulo: o que eu devo fazer? Ele falou: aceitar o Senhor como Senhor e Salvador. E aí ele alcançou toda a família dele. E aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e foram batizados. A obra ali foi completa. O testemunho de Paulo
Foi tremendo naquele lugar. Outra coisa, nenhum preso saiu da cadeia. Mesmo as portas ficando abertas, não saíram. Porque eu creio que aquilo ali contagiou todos que estavam ali. O testemunho seu vai fazer com que as pessoas dentro da sua casa olhem para você e sintam vontade de ter o Deus que você tem. Mas se você ficar reclamando, murmurando, né, queixando, isso aí não vai trazer diferença dentro do seu lar. E o que nós queremos falar hoje é sobre isso. A salvação chegar na sua casa através de você. Você é o canal. Amém. Que bênção falar sobre isso, porque antes de ontem, ou até ontem, eu conversava com o pastor Rogério ali nos bastidores, perguntando como havia sido a viagem dele a Porto Alegre, visitando a mamãe lá, né? Foi aniversário dela, né? Como é que é o nome dela? Wanda. Manda um beijo pra ela. Claro. A gente Opa, lá. um beijão na minha Vandica. Fez 83 primaveras. Olha só, que 83 bacana. anos, né? E é sempre gostoso poder estar lá com a minha irmã, a Vera, né? E alguns primos e tias que eu reencontrei depois de algum tempo, né? Então, assim, é um tempo muito precioso poder estar lá. E a gente falava ali, né, Rogério, sobre a conversão. Você também foi o primeiro na sua casa, Sim, né? sim. Assim como eu fui na minha, para que a salvação chegasse. Deus vai escolhendo essas peças. Vai. Mas aí tem esse peso, vocês vão entender, né? A importância do testemunho, né? Para que a salvação chegue, não é isso? E na família da Janice, da minha esposa, também foi a primeira, né? Olha, que legal. A conversão, né? E esse é gostoso demais, né? A gente ter esse... Ao mesmo tempo que é um desafio, são muitos embates, né? São muitas vezes, assim, incompreensões que as pessoas têm, até porque... Julgamentos. Exatamente, até porque acostumaram a conhecer você de uma forma. E aí você começa a mudar, porque a mudança começa a ser de dentro para fora. Então, aquelas coisas que eram você super valorizava, agora você não valoriza mais, ou nem tanto, né? O seu desejo, o seu coração começa a ser agradar ao Senhor e começa a fazer a obra do Senhor. Então, muitas vezes isso é um impacto, né? Choca na vida das pessoas, porque existe uma mudança muito radical. Tem características da nossa vida que essas não mudam, mas assim, os nossos valores, eles são transformados. Então, muitas vezes as pessoas não entendem isso, né? E o quanto que o nosso testemunho, ou seja, nós como referenciais, né, isso alcança, impacta, né, leva as pessoas a pensarem, né, e principalmente a mudarem, a querer ter o Jesus, o Senhor que você tem e crer, né, e querer ser impactados por isso também. Né? E por falar nessa chegada, desse poder do testemunho, pastor Rogério, né, é muito bacana quando a gente fala assim, nós estamos em Cristo, Isso. mas para que esse testemunho ele seja efetivo, nós precisamos permanecer em Cristo. Aí é onde que essas mudanças, de fato, elas surtem um efeito, né? Sim, claro. E uma coisa importante é você estar, né, em Cristo, ou seja, e você viver esse novo relacionamento, cada dia uma experiência. Né? Muitas vezes eu passei por várias situações, né, de incompreensões, muitas vezes ouvi coisas que eu não gostaria de ouvir, mas por Cristo e em Cristo você encara as situações, né? Você sabe que é muito maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo e muitas vezes usa as pessoas que nós amamos para dizer coisas que nos ferem, que nos machucam, porque elas não compreendem muitas vezes, né? Não compreendem naquilo que nós estamos depositando a nossa vida, a nossa esperança. Né? E isso é uma das coisas assim, que precisa ser essa mola propulsora nas nossas vidas, é a nossa comunhão, o nosso testemunho e o nosso relacionamento com Deus. Então, assim, é gostoso a gente ver, por exemplo, uma situação até que nós estávamos conversando com um pastor que é amigo e eu vi a conversão dele e eu lembro que, por exemplo, eu fui fruto, né, de oração de um primo, não é? Que tinha entregue a sua vida a Cristo e ele orou e a sua noiva oraram para que através do casamento deles, da cerimônia, não é? E também ali da recepção, eles pudessem ter fruto, porque eles tiveram que abrir mão de algumas coisas
né? E houveram assim uma perseguição por parte de alguns familiares dele a respeito de uma postura que eles tomaram, né? Eles disseram, olha, nós não queremos que tenha bebida alcoólica na recepção do casamento, porque eles queriam honrar o Senhor com isso. E a família era pesada. Contra, né? A família era da pesada em termos de beber e tudo mais. Eu posso dizer sobre isso. Eu vivi isso também diretamente. Então, assim, principalmente o pai dele confrontou muito, pegou pesado, mas eles disseram que eles queriam honrar o Senhor. E aí eles oraram, Senhor, dê-nos fruto a respeito, né, disso tudo. E jamais eles imaginaram, Sérgio, que o fruto seria a minha conversão e a conversão da minha namorada, na época, que hoje é minha esposa, Janice. Né? Então, na verdade, foram 2. Então, assim, talvez eu estivesse no último da lista. Esse aqui, muito difícil, tá fora. E foi justamente onde Deus tocou, né? Mas aí a gente vê, né, esses cuidados que Deus nos presta. Sim. Né? E quando a gente fala do testemunho, e é também pelo testemunho que às vezes a gente até afasta. Sim. A gente, né, incorre nesse erro de afastar algumas pessoas até de conhecerem o Senhor, por causa de comportamentos inadequados, equivocados a respeito do nosso testemunho. Né? Tem muitos líderes que eles têm um comportamento na igreja e outro dentro de casa, né? Então, família, eles não são... né, o tratamento dele dentro de casa é diferente do que ele é na igreja. Então, ele tem que levar isso para dentro de casa. Muitas vezes trata a esposa mal, trata os filhos mal, você entendeu? Né? E isso aí a pessoa tem que começar. Eu creio assim, eu vejo assim, o púlpito ele começa dentro de casa. Eu tenho que começar dentro de casa. Entendeu? Lá é que tem que começar o meu exemplo de oração, de dedicação, de educação. Muitas vezes a pessoa não é educada, não é dentro de casa, não é educada com os vizinhos, com aqueles que rodeiam. Eu sempre ensino, né, falando ali no curso de noivos, pessoal, nessa formação, muitos vêm sem base alguma e querem se casar. Eu falo que um relacionamento de sucesso, ele é pautado em 2 pontos, educação e respeito. Para qualquer nível de relacionamento, especialmente o familiar, ele tem que passar por esses 2 níveis, educação e respeito. Não é isso? Eu morava num prédio, morando no 6º andar, e minha menina hoje está com 21 anos. Eu tinha 3 para 4 anos. Toda vez que eu pegava o elevador, eu dava bom dia para todo mundo. O pessoal ficava assim, eu falava, bom dia, bom dia. Mas por quê? Porque ela acostumou comigo a cumprimentar as pessoas e pensava, nossa, minha educada e tudo. Então, olha para você ver, né? Eu achava aquilo tremendo dela dar bom dia para as pessoas ali. E o prédio tinha 80 apartamentos, então é um prédio assim, tem gente que nem encontrava com as pessoas, né? Muitas vezes. Mas nem sabia que morava lá ou não? Né? Nem sabia não, entendeu? Então, muitas vezes as pessoas veem assim, a educação, né, dos filhos, né, vem através da gente. Isso reflete essa condição do lar, né? E quando Deus, ele observa aí, é claro que ele quer trazer essas mudanças de paradigmas, essas mudanças de mentalidade, é para transformar as nossas vidas. Mas o objetivo mesmo é a salvação. Sim. Por isso ele escolhe normalmente e às vezes ele escolhe assim, uns mais doidinhos assim, né? Normalmente. Escolhe, não, mas né, a pessoa mais, igual eu na minha casa, né, quando Deus me alcançou. Eu era dentro da minha casa, ninguém acreditava que a salvação chegasse na minha vida. Como a ovelha negra da família? Era talvez até mais negrinho um pouquinho. Brincadeira, não é mole não. É muito doido, eu fiquei 4 anos sem cortar cabelo, meu cabelo era... Você imagina isso? Pensa um pouquinho, Pastor Guerra, 4 anos sem cortar cabelo. Vamos fazer isso, igual o Gênero lá no De Tudo Um Pouco, quando ele fala assim, vamos fazer valer a pena. O senhor passou essa fase. Passei essa fase de roqueiro, mexer com teatro, assim, andava tipo um hippie e tal. Então, assim, a família, quando você aceita Jesus, você assim, pô, mas esse logo eu tô lembrando esse, de um né? fato que aconteceu, que ele me contou, que uma vez entrou uma abelha no meio do cabelo, meio do meu o pessoal cabelo. teve que procurar. Não entrou uma abelha no meu cabelo e
o cabelo grande, falei, gente, tira esse trem daqui, tava... Aí o cara deu um tapa, né, matou a abelha e depois abriu para tirar, né? Porque... Imagina isso. Isso aí, ó, hoje aqui a sessão também nostalgia. No quadro Mundo do Trabalho, de tudo um pouco, eles mostraram ali a parte do desenho dos os Jetsons. E agora o Globetrotters. Mas a salvação, Guerra, vamos então partir desse pressuposto aí do testemunho. Como é que aí foi você para falar ali, como que foram as oportunidades criadas para você falar do amor do Senhor que havia te alcançado? Aí é que só a mudança, minha mudança já mexeu com as impactou, pessoas. já falou. Eu ganhei alguns membros da minha família para Jesus assim, só através da minha mudança. E amigos e tudo, né, que viram a minha mudança e já impactou muitas pessoas, né, a mudança, a forma, né, você e tal. Eu lembro uma vez que eu estava na Avenida Afonso Pena ali, ele em movimento, né, um cara começou a gritar, ô Guerra, ô Guerra. E eu olhando assim, depois que eu vi que realmente estava me chamando, ele falou assim, eu queria olhar nos seus olhos, isso na Avenida Afonso Pena. Eu quero ter certeza. Você está na igreja mesmo? Eu quero da sua boca. O cara falando comigo, você entendeu? Porque eu ouvi falar, não acreditei, não. Aí eu falei, não, só agora eu sou salvo, estou com Cristo e tudo. Aí falei, você está brincando. Eu estou acreditando que eu estou ouvindo sua boca. Eu conheço você, eu sou um cara de caráter e tudo e tal. Só a título de curiosidade, o senhor se converteu, tinha quantos anos, pastor? 30 anos. 30 anos. Hoje Então já estava maduro. Estava. Já a vida já estava, vamos dizer assim, definida até. Com certeza. Aí eu tive um encontro com Jesus. Mas foi uma coisa assim bem forte, né, para trazer realmente a minha vida ao Senhor. E impactou as pessoas. Tinha uma pessoa uma vez que eu encontrei cá, falou comigo assim, eu orava para você, mas não acreditava que você ia converter. Ele falou que orava para mim, mas não acreditava. Não sei. Mas às vezes... Uma oração eu orava, sem fé, mas não acreditava. Não sei, falou desse jeito comigo. Mas a minha caminhada com Cristo, ela me faz ver... Não é uma regra, eu não vejo como com regra, certeza. mas eu vejo assim como uma questão, às vezes, mais contundente, é que essas pessoas que normalmente, que você pensa assim, essa não vai, as que são. Agora eu vejo aquelas que são as mais difíceis de se converterem, de receberem a Cristo, de se proporem a essa mudança, né, pelo Evangelho, pela causa do Evangelho, são aquelas que sempre dizem assim, não, eu gosto muito da sua religião, eu até de vez em quando eu leio alguma coisa, eu assisto algum... que é o amigo do Evangelho. Amigo, né, do Evangelho. Esse é mais difícil. Normalmente é o mais difícil, né? E na nossa família nós temos que partir com tudo, para o bom testemunho, que é a arma, usando aí esse termo assim tão pesado, é a arma mais contundente, mais forte que a gente pode usar para levar a salvação para eles. Você sabe que, por exemplo, comigo, falar não dava muito certo. Por quê? Surtir efeito. Porque a família conhece você exatamente como você é, né? Conheceu o Rogério mulherengo, Rogério isso, Rogério aquilo outro, entende? Então, a coisa mais forte, na realidade, sempre foi o aspecto do testemunho, claro, nos momentos certos, né? Assim, falar. E algumas vezes eu tive assim, oportunidades, principalmente com o meu pai, que já faleceu, eu tive oportunidades muito boas e preciosas de conversar com ele, falar do amor dele, do Senhor para ele, né? O meu irmão, a minha mãe muitas vezes, né? E vários outros parentes assim que eu tive a oportunidade de poder falar daquilo que eu estava experimentando, que eu estava vivendo. Então, na realidade, muitas vezes as pessoas perguntam, pastor, o que é o melhor? É o testemunho ou falar? Eu digo que é as duas coisas. As duas coisas, elas precisam ser assim, importantes nesse processo. Tudo começa com a intercessão, com a oração, não é? Colocando a vida de cada um deles diante do Senhor. E é assim, você viver aquilo de uma forma natural, ou seja, o amor, o Evangelho,
e aproveitando as oportunidades e você falando desse amor. Muitas vezes tem pessoas que não querem nem ouvir. Ah, não, isso. O fulano já falou tanto desse Jesus, tanto dessa igreja, que não quero nada disso, né? Então, na realidade, nós precisamos ter a sabedoria. Então, é o momento certo a gente falar e continuar a gente sempre vivendo e procurando demonstrar esse amor na prática, né? Como diz aquela velha, o provérbio diz assim, as palavras convencem, mas o testemunho arrasta. Não é verdade? Pastores, nós temos algumas participações dos nossos queridos que nos assistem. E aqui uma participação que vem de Timóteo, que não se identifica, diz assim, quando o homem pede o divórcio, a mulher também peca diante de Deus? Eu não vejo assim. Eu não vejo assim. Porque é claro que é uma situação extensa e ampla que precisa ser examinada de uma maneira assim, pormenorizada. Isso. Né? Mas se diante daquelas condições, o homem sai de casa, ele deliberadamente, ele sai, ou o homem ou a mulher, aí fica para os dois lados, né? Se ele sai de casa, a Bíblia nos diz que se o descrente quiser se apartar, se aparte. Né? Então você não peca. É claro que o seu papel, acreditando no casamento, acreditando na aliança de que Deus tem conosco, que nós temos um com o outro, nós devemos lutar até o final. Ainda que ele peça o divórcio, a gente tenta orar, a gente vai orar mais, a gente vai buscar mais. Mas a gente não peca porque o outro tomou a decisão. Não, o que a gente pode ter errado, talvez ter exposto o cônjuge a tomar essa decisão. Exato. Talvez a mulher não foi sábia, foi aquela mulher rixosa, iracunda, aquela mulher que pegava por qualquer coisa e o marido, cansado, não aguentou mais e pediu para ir embora. Ela errou antes, mas um erro não justifica o outro. Eu também creio nisso. Não é isso? Eu concordo contigo. Ok. Depois Vamos lá. deixa o teu número para poder votar em você quando for se candidatar. Ah, tá. Tá? Não, deixa comigo. Esse é o nosso Clínica da Alma, que tem esse clima aí, assim, sempre muito gostoso, muito amistoso, de amizade aqui, de respeito, inclusive, especialmente, né? Pastor, nós temos aqui alguns e-mails aqui. Esse aqui, o Marco, ele nos escreve dizendo, Marco Aurélio, gostaria de receber mais informações sobre este ministério. Então, vou encaminhar, Marco Aurélio, esse e-mail ao pastor Rogério, eles vão passar aí. Você pode também entrar no site da Lagoinha, no site do Clínica da Alma, você vai ter todas as informações aí. Tem uma outra telespectadora aqui, a Juliana Silva, ela diz assim, Rogério, paz e graça, bom dia. Eu estou com vontade de fazer o curso de restauração em janeiro, mas tenho uma dúvida. Eu me sinto muito perdida em relação à minha identidade e preciso saber se, no momento, o curso atenderia o meu caso ou precisaria passar primeiro por outro processo. Muitas vezes não consigo entender a mim mesmo. Ficaria grata se pudesse me ajudar. Jesus abençoe. Eu tenho plena convicção que a escola de restauração vai ajudar muito nesse aspecto. Inclusive, eu quero aproveitar e relembrar, né, que nós vamos ter a nossa escola de restauração intensiva do dia 12 de janeiro ao dia 16. Né? Vão ser assim, dias de aula praticamente à tarde e noite, e 2 dias da semana nós vamos ter aula manhã, tarde e noite. Né? Vão ser 16 temas, inclusive nós vamos falar sobre identidade, né? E tudo que vai ser falado, por exemplo, no módulo 1, vai justamente trazer esse alicerce e reforçar a sua identidade, quem você é, né? E qual o propósito de Deus para a sua vida aqui, hoje, né? Então, eu assim, aconselho você a fazer a sua inscrição, entre em contato conosco e envie seu e-mail, né, para o M Clínica da Alma, que nós vamos mandar todas as informações para você. Lembrando que o e-mail é esse que está aí na sua tela, mclinicadaalma@gmail.com. Então, pode mandar aí já para fazer a sua inscrição. Tá vendo, Juliana? Vai ser bacana, vai ser bênção demais. Uma pergunta aqui sobre maldição familiar. Vamos lá. Graça e paz. Quanto aos nossos filhos, somente os pais têm poder, através da palavra, de amaldiçoar ou abençoar? É uma pergunta. Certo.
O que terceiros dizem com maldade ou sem maldade tem algum efeito? E por meio de nossas orações temos como anular no mundo espiritual? É o Renato Teixeira, de Pavuna, no Rio de Janeiro. Um abraço para todo o Rio de Janeiro. Um abraço, Renato. Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho e confiança ao nosso programa. Olha só, Renato, o que as outras pessoas muitas vezes deliberam sobre nós tem efeito, sim, também tem efeito. Mas o que é determinante nas nossas vidas é aquilo que sai dos lábios dos nossos pais e as ações deles. Por quê? Porque eles têm um poder muito mais forte sobre nós do que uma pessoa, um terceiro, eles ou são uma quarta. Autoridades eles são espirituais autoridade, sobre a nossa né? vida. Exatamente. Então, principalmente o pai e a mãe, óbvio. E o pai ainda tem um agravante nisso, porque ele tem esse poder para justamente determinar a nossa identidade e o nosso destino, né? Então, pela essa autoridade que eles têm sobre nós, então, obviamente que isso vai nos marcar. O que as outras pessoas fazem, muitas vezes, elas vão o quê? Eles vão ratificar, né, o que os nossos pais implementaram sobre nós. Então, na realidade, é para dar os sustentação. pais também ratificam o que Claro, eles falam. exatamente. Pega o que um terceiro falou E aí e reafirma. Isso. Então, isso sim, pode acontecer. Qual é a segunda coisa? A segunda é isso aí, que terceiros dizem com maldade tem algum efeito, E tem efeito, né? tem Como efeito. nós dissemos. E a terceira é, por meio de nossas orações, Certo. temos como anular no mundo espiritual. Claro que temos. Toda autoridade nos foi dada nos céus, ou seja, foi dada ao Senhor e Ele nos outorgou essa autoridade para nós, né? Que desligar vai ser desligado. O que for desligado na terra será desligado nos céus. Tudo aquilo que foi ligado tem Será poder ligado de também. ser desligado, tem através de Jesus Cristo. Com Então, certeza. você pode olhar, por exemplo, Esdras, o capítulo 9, Neemias, o capítulo 9, né? Ou seja, você vai ver ali eles confessando os pecados dos seus antepassados, seus pais, né? Ele usa esse termo. Então, nós podemos fazer isso por identificação e quebrar isso em nome de Jesus. E também, além das orações, né, Rogério, tem a questão postural também. Claro. Eu não aceito, eu não quero. Isso. Disseram para mim que eu seria fracassado. É. Disseram para mim que eu seria Isso. um homossexual. Isso. Disseram para mim que eu seria como meu pai era. Disseram para mim que eu iria puxar carroça. Olha Talvez só. num entendimento talvez infantil, pense que foi só um momento de raiva, mas ali já era uma maldição. Mas quando a pessoa se lembra, é porque foi um trauma. Claro, e ela tem condição de mudar, Isso. ressignificar isso aí na Se vida. lembra porque ficou ferida lá Ficou dentro. ferido. Então você perdoa essas pessoas que te feriram, né? E uma coisa que foi determinante na minha vida e que eu normalmente falo e ensino isso, até porque essa matéria eu ministro a matéria. Pergunta para o Senhor, fala com o Senhor, Senhor, o Senhor pensa a meu respeito isso? O senhor diz a meu respeito exatamente o que a pessoa está falando? É assim que o Senhor me vê, o que o meu pai está falando? Pergunta para o Senhor. E Ele, através do seu Espírito, ou da sua palavra, ou vai usar quem Ele quiser, vai trazer essa resposta ao teu coração. Então, Senhor, o Senhor pensa que eu vou puxar carroça? É assim que o Senhor me vê? O Senhor me vê como um burro, uma mula, alguma coisa assim? Deixa o Espírito Santo testificar no teu espírito exatamente quem você é em Cristo Jesus. Isso foi determinante na minha vida. Em alguns momentos, situações, até os dias de hoje, eu vou aos pés do Senhor e pergunto, Senhor, o que essa pessoa falou, o que esse líder, o que essa pessoa está falando a meu respeito, o Senhor, como que o Senhor me vê? É assim que o Senhor me vê? É dessa forma? E o Espírito vem, testifica e fala exatamente aquilo que está no coração dele, trazendo para o nosso coração. Isso é importante para você. Muito bem, é sobre o crivo da palavra de Deus, exatamente ali a linha, né, o vestibular do amor do Senhor, que nós nos despedimos desse programa aqui. Já entramos na reta final, lembrando que você é amado de Deus, Deus ele tem pensamentos de paz e não de mal para lhe dar o fim que você deseja. Exato. Não é isso, Rogério? É aquele sonho de Deus para a sua própria vida. Por isso, então, você que nos assiste aqui, saiba que você é um instrumento, você foi escolhido, você está nos assistindo agora, ao vivo, ou pela reprise, mas é porque Deus tem um propósito grande na sua vida, para a sua salvação e salvação de toda a sua casa.